agora, eu acho, é a aceleração dessas mudanças. Vamos pensar o seguinte: possivelmente, muitos de vocês que estão aí têm um telefone celular. Se a gente pegar um iPhone no mercado americano, no Brasil é um pouquinho mais caro, sabe? Sem problemas tributários, sem estrutura complexa. O iPhone no mercado americano custa cerca de 700 ou 800 dólares. Novo. Tem dentro de um iPhone. O iPhone não é somente um telefone. Lá dentro tem uma câmera, a gente tem sistema de posicionamento, GPS, a gente tem gravador de voz, gravar mensagens, eu tenho um HD, dispositivo que guarda dados, eu tenho uma série de coisas que estão lá dentro. Se nós pegássemos cada uma dessas coisas individualmente, quanto custava um relógio, quanto custava uma câmera, quanto custava um GPS, quanto custava um gravador de voz, quanto custava um scanner, tá saindo sem som. Você quer que eu espelhe aqui? Ô, Eric. Não tô te ouvindo. Faz essa gentileza, Eric. Você consegue? Pronto, eu vou espelhar aqui, tudo bem? Tá. Inovação não é a nova tecnologia. A inovação é levar uma coisa nova para o mercado. Mas, ao mesmo tempo que a gente pensa isso, a tecnologia está acelerando e avançando tão rápido que várias coisas que nós pensávamos não eram possíveis no passado, sejam possíveis. Quem inventa um produto melhor acaba deixando os outros para trás. Quem criou o automóvel deixou os fabricantes de carroça para trás. Quem criou o telefone celular deixou muitos telefones fixos e outros meios de comunicação para trás. Então, a inovação sempre foi da história da economia, do capitalismo, a inovação. O que tem de novo agora, eu acho, a aceleração dessas mudanças. Vamos pensar o seguinte: possivelmente, muitos de vocês que estão aí têm telefone celular. Se a gente pegar um iPhone no mercado americano, no Brasil é um pouquinho mais caro, a gente sabe, sem problemas tributários, sem estrutura complexa. O iPhone no mercado americano custa cerca de 700 ou 800 dólares. Novo. O que tem dentro de um iPhone? O iPhone não é somente um telefone. Lá dentro a gente tem uma câmera, a gente tem um sistema de posicionamento, gravador de voz, gravar mensagens, tem um HD, dispositivo que guarda dados, tem uma série de coisas que estão lá dentro. Se nós pegássemos cada uma dessas coisas individualmente, quanto custava um relógio, quanto custava uma câmera, quanto custava um GPS, quanto custava um gravador de voz, quanto custava um scanner, eu posso escanear no meu iPhone, quanto custava um telefone, quanto todas essas coisas foram lançadas e nós somássemos, nos anos 80, quando mais ou menos essas coisas surgiram, um iPhone custaria hoje 900 mil dólares. São 1.200 vezes de diferença. Um barateamento maior. Normalmente quem inova tem um tipo de produto ou serviço que os outros não têm. A gente vê que as empresas que inovam e diferenciam produtos, que de repente fazem um sapato que o outro não faz, um sapato que é mais bonito, um sapato que tem uma marca que o outro não tem, elas crescem mais, são mais produtivas, faturam mais, empregam mais e melhor. Elas geram empregos que pagam mais e que as pessoas ficam mais tempo no emprego. Inovar dá dinheiro. Existe uma mudança importante em inovação por essa aceleração da tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, na realidade do Brasil, é fundamental, utilizando novas tecnologias ou não, a gente aumentar a eficiência. Como a gente usa os recursos, as máquinas, como nós somos mais produtivos. Maravilha, Eric, obrigado. Pessoal, nada é perfeito, né? Então a gente vê que a gente ensaia, era para tudo dar certo, o vídeo não travar. Algumas pessoas me relataram que o vídeo travou um pouquinho, tá? Mas eu espero que tenha conseguido dar para passar, que a gente tenha conseguido passar essa mensagem para vocês, tá? Do que é inovação, ou seja, inovação é tudo aquilo, em resumo, tá? Tudo aquilo que é novo, né? Vem do radical novação, né? Nova.
que se perpetua no mercado e que tenha aceitação dos consumidores, tá? A gente está cansado de ver alguns exemplos de empresas que não inovaram, mas isso aí é história para daqui a pouco, tá? Antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem brevemente, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? O nome de vocês, tá? De cada um. O nome da empresa, o ramo de atuação e onde está localizada geograficamente, tá bom? Isso é uma forma da gente interagir, tá? Depois desse encontro, a partir de amanhã, vocês, os que estão comigo, tá? Vão ser alocados num grupo e vocês vão poder interagir entre vocês, tá? E quem sabe o serviço que você oferece não seja útil para outro empresário também, né? Fazer um business to business, né? Ou até, né, você como pessoa física, como consumidor, né, quem sabe prestigiar o colega que está participando da sua jornada. Então vamos lá? Débora, como você chegou primeiro? Ladies first. Fica à vontade, tá bom? Seu nome, nome da empresa, ramo de atuação e onde está localizada geograficamente, tá? Ok. Boa noite. Meu nome é Débora, eu estou representando a seção 13. Nós somos uma loja de acessórios femininos, bolsas, brincos, colares, enfim, tudo que está em alta, que está super na moda, e a gente trabalha com esse público feminino, com essas peças. Estamos localizados em Feira de Santana, Bahia. Acho que é isso, né? Não, a maioria aqui acho que é unânime aqui, todos estão em Feira de Santana. Me fala os bairros que tem as unidades. A gente tem na Rua São Domingos, é porque como eu sou de feira, não vou saber o bairro, mas Rua São Domingos, acho que é Santa Mônica, isso. Paraguai e Mocim. Maravilha, maravilha. Inclusive, rapidamente, só confere se tá gravando. Tá gravando sim. Beleza. Monique? Eu sou Monique, estou representando a Paulo Jocre, que é uma loja de material de construção, e fica localizado no bairro São João, que é próximo ao Shopping Boulevard. Acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? Não, só isso, fica à vontade. Deixa eu ver aqui, Juliana, tá aí? Juliana da J Marketing. Tá sem som, Ju. Tá mutado. Pronto, tá me ouvindo agora? Sim. Tá, meu nome é Juliana Monteiro, é uma agência de marketing digital e também uma agência de modelos, e fica localizado no SIM, aqui. Maravilha. Cid, eu sei que você tá aí no batente, cara. Se apresenta aí rapidinho. Boa noite, pessoal, beleza? Sou feedback, a loja é feedback mesmo, né, a loja. Já estou com bicicletas, etc. e acessórios de serviço. É tudo serviço. A próxima workshop, a Kenia Mal. Perfeito. Também aqui no SIM, né? Quem mais? Bom, o que eu estou identificando aqui que dos empresários que estão comigo, acho que são só, né? Fernando Santos aí da Parato. Vamos lá, Fernando. Boa noite, galera. Fernando Cerqueira. Represento Aparato Assistência. O meu ramo é de manutenção de celulares e vendas de acessório, mas o foco mesmo é assistência técnica. A gente está localizado ali próximo do fórum, na rua Barão de Cotegipe. Beleza. Paulo Zamper. Fica à vontade. Não estou ouvindo ninguém. Paulo, você não está ouvindo a gente? Não, vou pular Paulo. Débora já foi. Maria Santiago. Olá, boa noite. Maria Santiago, papelaria. Fica localizada na Cidade Nova. É uma papelaria com presentes, uma variedade de produtos.
Maravilha. Lorena Luba. Boa noite. Eu sou dona de farmácia, me chamo Lorena, Farmácia Loba. A gente tem unidade aqui em Feira de Santana, no Feira 6, Parque P e Coronel José Campos. Max Neri. Alô, agora eu tô ouvindo. Pronto, Paulo, então, que a gente Boa tinha noite. pulado. Beleza. Só um minutinho, Max. Paulo, rapidinho. Pode se apresentar, Paulo. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Paulo. Eu tenho uma indústria de confecções. Meu ramo de atividade é moda fitness, moda masculina e feminina também. Fico ali na rua Santos Dumont, no centro da cidade. Próximo ali aos acessórios Ninja, bem próximo já da Lorena Confecções, um pouco próximo ali. E o meu segmento principal é a moda fitness. Maravilha. Max, fica à vontade. Boa noite a todos. Eu me chamo Max. Não sei como é que tá aí, porque eu não estou no carro ainda, estou chegando em casa aqui ainda. Meu segmento é o segmento de tecnologia, né? Eu estou representando a BioWeb Tecnologia. O nosso principal produto, né, é o provedor de internet. Nós também somos aqui assistência técnica em computador, notebook e revenda autorizada em Intelbras. Maravilha, obrigado, Max. Anne Mari. Olá, boa noite a todos, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estão te ouvindo. Que ótimo. Eu sou da empresa Ecodeco, eu trabalho ali na rua da FAT, quase com o Val, né? Minha empresa ela é especialista em texturização de parede, então está no mundo de decoração e acabamentos de parede. Certo? Maravilha, Anne, obrigado. Doutor Moradia, não sei o nome, mas fica à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Josi Araújo, eu estou representando aqui a Doutor Moradia Imobiliária. Como já disse aqui, nós somos uma imobiliária, trabalhamos com venda, aluguel, com todos os empreendimentos da cidade de Feira de Santana. E nós temos essa visão de não ser assim apenas uma loja, escritório de imobiliário, e sim uma loja que pode atender a todos. E costumamos dizer que somos especialistas, doutores em moradia. Ficamos ali na Boticário Moncorvo, próximo ao antigo Colégio de Visão. Maravilha, obrigado. Prazer. Fernando já se apresentou. Genilda, já está acabando. Eu sou Genilda, a minha empresa é Complicave. Nós trabalhamos com para-brisas, né, e acessórios em gerais para caminhões. Temos 2 lojas em feira, uma na Avenida Rio de Janeiro e a outra na Eduardo Frois da Mota, ali próximo ao Tomba. Maravilha. Acho que foram todos, né? Bom, eu vou dar a oportunidade dos agentes locais de inovação também se apresentarem. Como eu disse, meu nome é Diego. Muita gente não sabe minha formação, né? Mas acaba sendo até um pouquinho estranha. Minha formação, eu sou bacharel em Educação Física, tá? Só que durante toda a minha vida acadêmica e profissional eu fui confrontado com a inovação. Então sempre participei fui bolsista PIBIT, né, na faculdade. Depois participei de um projeto de pesquisa voltado para o patenteamento de um produto, né, voltado para análise e treinamento de cadeirantes. Então durante a vida toda sempre fui confrontado com a inovação. Minha experiência profissional mais marcante foi a ter sido coordenador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e atualmente acabei de terminar o meu mestrado justamente em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, tá? Então, quem tiver alguma demanda, né, no que se refere à propriedade intelectual, registro de marcas, né, ao patenteamento de algum produto, vai ser bem-vindo e eu vou ter um enorme prazer em atender, tá bom?
Eu vou deixar os meus colegas também se apresentarem, que tanto me ajudaram, e a gente se ajuda muito, né? Então eu vou dar essa oportunidade deles se apresentarem, que esse encontro também é deles. Patrícia, pode se apresentar se quiser. Boa noite, meu nome é Patrícia Martins, eu sou formada em administração aqui pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Tenho uma experiência próxima assim, com essa questão de gestão e empreendedorismo por conta da empresa familiar, da minha família, no ramo de peças eletrônicas, e sempre fui próxima a essa questão de empreendedorismo e inovação. E está sendo muito interessante essa experiência de conhecer vários ramos de atuação aqui de Feira de Santana e colaborar para o desenvolvimento do ecossistema de inovação aqui de Feira. Valeu, Patrícia, obrigado. Rosane, pode se apresentar. Olá, pessoal, meu nome é Rosane Santos, uma das agentes atuantes aqui em Feira de Santana. Eu sou formada em psicologia e dentro da psicologia a gente também tem uma abordagem que é a psicologia organizacional e do trabalho. Então, na faculdade surgiu essa necessidade, essa paixão por estar atuando próximo das empresas. Então, a oportunidade de estar atuando como bolsista, CNPq, Sebrae, é importante porque a gente consegue nos aproximar das empresas em Feira de Santana e poder estar auxiliando nesse rumo, nessa jornada de inovação. Eu tenho aqui alguns empresários que já foram dos ciclos passados, mas que quiseram continuar e estão aqui, né, a doutora Moradia, a Jossi. Muito obrigada por estar presente. Então, estamos aí e no que precisar, né, nós agentes estamos à disposição de vocês. E eu costumo dizer que nós, ALIS, viramos os parceiros das empresas. Então, pode contar conosco. Maravilha, Rosane. E agora, Eric, que talvez ele conheça todos os empresários dessa reunião. Eric conhece todas as empresas de Feira de Santana em ordem alfabética. Pode se apresentar. Prazer, pessoal. Eu sou Eric, sou formado em administração pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Já fui orientador empresarial do Sebrae durante alguns anos, trabalhei no projeto Negócio a Negócio, trabalhei também como consultor e agora estou nessa missão de estar sendo esse provocador, esse facilitador nas empresas de vocês. Tá? Obrigado, Eric. Bom, pessoal, então vamos lá, né, falar um pouquinho sobre inovação, indicadores de desempenho e produtividade, tá? Minha tela aí já está aparecendo para vocês, eu acredito. Alguns slides eu vou passar, tá bom, pessoal? Então não fique achando que eu estou querendo apressar o tempo, tá? Na verdade é só para a gente ir direto ao ponto, tá bom? Bom, então como eu disse, a gente vai falar primeiro de produtividade, a importância da avaliação de desempenho e dos indicadores, e eu vou falar quais são os indicadores de desempenho que vocês vão precisar coletar, então já é importante vocês já saírem desse encontro sabendo disso, e o indicador que iremos acompanhar, como eu falei, né? Bom, falando de produtividade, né? A gente tem que levar em consideração, né, eu vou falar isso no próximo slide, mas produtividade a gente sempre vai levar a uma razão, sempre é uma razão, tá? E vocês vão entender por que é uma razão, e quando eu falo razão, é razão matemática, tá? Essa aqui é uma declaração do Paul Krugman, ele foi prêmio Nobel de Economia, se eu não me engano, de 2007, tá? E ele diz o seguinte: produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida de sua população depende quase exclusivamente de sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador, tá? Ou seja, né, a gente comumente apresentado isso, né, nos telejornais, né, falando o Brasil está no ranking na posição tal, X do ranking de produtividade, né? Outro dia eu vi até uma matéria, né, que um funcionário no Paraguai vale por 2 funcionários no Brasil, né? Então essa relação é o quanto um trabalhador consegue produzir e fazer a mesma coisa que faria aqui no Brasil, tá? Mas afinal, o que é produtividade, né? Então, como eu disse, vamos levar para uma razão matemática, né?
basicamente é o que eu consigo produzir com os insumos que eu tenho. Então, exemplos disso, né? Carros, né? A produção de carros por trabalhador, né? O quilos de mel que uma colmeia consegue produzir, litros de leite por vaca e por hectare, ou seja, inúmeros exemplos, né, que são traduzidos em forma de razão, tá? Aqui eu tenho um exemplo, né, de um sapato, né, talvez um pouco mais simples, né, que vale R$70 e outro que vale 700, né? Então, se um que vale R$70, né? Poxa, algum empresário aí, né, pode falar o seguinte: eu tenho uma indústria de calçados, eu produzi e vendi 5 sapatos. E aí outro pode falar assim: poxa, eu só produzi 1, né? Mas esse 1 tem um valor agregado, ou seja, é muito mais produtivo, porque tem um valor agregado, ou seja, tem um custo mais elevado, do que esse outro empresário que produziu e vendeu, por exemplo, 5 sapatos, tá? Então, para sabermos então, se a empresa é mais produtiva ou menos produtiva, a gente precisa de dados, tá? Então, por isso a importância da avaliação de desempenho e dos indicadores. Aqui outra declaração de Norton e Kaplan, que diz o seguinte: medir é entender. E a partir do momento que eu entendo, né, eu conheço, ou seja, entender é conhecer. E a partir do outro momento que eu conheço, eu posso. E conhecer é poder. Então, por que a gente procura sempre medir, né? No primeiro encontro, eu acho que a maioria já passou pelo encontro 1, né, que a gente aplicou o radar da inovação. A primeira pergunta é essa: você monitora indicadores de desempenho? E aí muita gente não, né? Alguns empresários, poxa, não tenho costume. Ou então, se tem o costume, é um ou outro, tá? Eu não estou fazendo demérito nenhum, tá? Dos que responderam que só angariam poucos indicadores. Mas eu gostaria de frisar aqui da importância, né, de quantos mais indicadores a gente tiver, melhor. E por quê? Vou dar o exemplo do faturamento. Faturamento é um indicador básico, né, para a gente monitorar mês a mês, até porque a gente precisa prestar contas, né, mandar para a contabilidade todas as notas fiscais, né, fazer fechamento. Então é um indicador, digamos assim, um indicador mãe de toda empresa, né? Todo mundo quer saber no final do mês quanto faturou. E aí, a partir do momento que eu não sei quanto eu faturei, eu não sei se minha empresa é um leão ou é um gatinho, né? Às vezes eu estou vendo minha empresa, né, movimentada, né, minha loja, por exemplo, com entra e sai de cliente, né? E no final do mês eu vou achar, poxa, tive bastante movimento, vamos ver se hoje, esse mês deve ter sido espetacular. E só que se eu não monitoro, né, esse indicador, como é que eu vou saber se eu realmente tive um grande faturamento, né, para traduzir em lucro, um grande lucro ou não, tá? Então essa é a importância para saber o estado real da sua empresa, tá? Esse aqui é um exemplo assim de um carro, né? Ou seja, se eu quero saber a velocidade que eu tenho um indicador, né, que é justamente a velocidade, medida em quilômetros por hora. Então imagina só, né, teve uma vez que eu estava na estrada e o cabo do velocímetro do meu carro quebrou. E aí, cara, eu não sabia quantos quilômetros por hora eu estava. Então eu fiquei meio perdido na estrada. Eu falei, será que eu passei em algum radar em alta velocidade ou não? Ou será que eu estou muito devagar? Será que eu estou atravancando o trânsito? Ou seja, eu tive que pegar medir, né, minha velocidade para um carro que estava na frente. Ou seja, a partir do momento que eu começo a medir os indicadores, eu passo a estar mais bem localizado, né, bem posicionado no meu ramo de atuação. Antes, eu só queria falar uma questão, pessoal. Deixa eu até voltar para vocês. Eu queria tirar essa mística, né, de inovação, voltar um pouquinho ao tema inovação. Acabei me passando e não falei disso. Porque muita gente, né, muito se fala em inovação, né? E inovação muitas vezes está ligado a aparatos tecnológicos, né?
então eletrônicos, né, mirabolantes, né? Então, assim, se alguém te pergunta, sua empresa inova, você automaticamente fala, poxa, será que eu tenho algum software mirabolante que angaria indicadores, ou que faz vendas automáticas, ou que vende pela internet com inteligência artificial? Nada disso. Pensando nisso, eu queria dar um exemplo para vocês do quão fácil é inovar. O que é inovação? E um exemplo muito simples de inovação. Não sei se vocês perceberam no meu sotaque, né? Carioca, né? Eu não sou carioca, mas morei a maior parte da minha vida no Rio. E numa dessas visitas, né, fui visitar minha mãe, eu estava no trânsito e parei no sinal de trânsito. E aí, aqui também em feira é comum isso, né? Tem ambulantes que vendem bala. E aí, um desses ambulantes no sinal, eu vi de longe, né? O sinal estava vermelho, um cara vendendo bala no sinal. E é daqueles que pendurava o saquinho de bala no retrovisor do carro, né? Ia pendurando retrovisor em retrovisor. E aí estava um engarrafamento, eu peguei uns 3 sinais vermelhos ali. E aí no primeiro sinal vermelho eu já percebi que o pessoal, os motoristas, né, estavam pegando o saquinho de bala e fechando o vidro. E o cara não ia lá cobrar. Falei, cara, que estranho, será que é alguma promoção da House, da Sete Belo, sei lá. Pensei que alguém estava dando bala de graça. E aí quando chegou minha vez, ele pendurou a bala, o pacote de bala no meu retrovisor. E aí tinha uma mensagem assim grampeada, né, no saco. Algo que dizia mais ou menos assim, eu não lembro exatamente. Você é meu cliente e eu confio em você. Me pague quando puder. E embaixo um QR Code para eu fazer o Pix com um valor que estava mais abaixo. Ou seja, aí a gente está falando de inovação e produtividade. Produtividade por quê? Primeiro, ponto 1, inovação. A gente percebe, poxa, um vendedor ambulante talvez não tenha um alto grau de instrução. Mas mesmo assim, ele percebeu que, de acordo com o comportamento, né, das pessoas que cada vez menos carregam dinheiro consigo, né, e tendo em vista, né, uma tecnologia orgânica, ou seja, grátis, que o próprio governo, né, os bancos ofereceram, ele se aproveitou disso para vender o seu produto. Ou seja, e aí o que isso se traduz em inovação? Uma, pelo fato da confiança, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente está sendo confrontado com isso, né? Mercados autônomos em condomínios, ou seja, a relação de confiabilidade, né, do empresário com o consumidor. Tá? Outra, produtividade. Porque antes, para ele vender bala, ele precisava pegar o dinheiro, eventualmente dar o troco, e isso acabava gastando tempo. Ou seja, a partir do momento que ele só dá a chave Pix para outra pessoa pagar, ele consegue colocar em muitos outros carros. Ou seja, ele talvez consiga dobrar a possibilidade de faturamento dele. E tem um agravante. Poxa, será que ele não toma calote? Talvez sim, talvez não, né? Eu acredito que não, né? Por ser um produto de ticket médio baixo, enfim. Mas abre a possibilidade também da pessoa se sentir valorizada. Ou seja, poxa, o cara confiou em mim. A bala é R$2, poxa, eu vou transferir R$3 para ele. Ou seja, isso tudo para resumir um exemplo de inovação. E eu queria dar outro exemplo aqui. Eu acho que todos aqui já conhecem ou já ouviram falar da Kodak, né? Quem não ouviu falar da Kodak, se manifeste. Bom, ninguém se manifestou, acho que todo mundo já ouviu falar. A Kodak é uma multinacional, né? Que ela tinha um carro-chefe, né? O produto era vender câmeras, né? E câmeras de filme. Só que o produto que ela mais tinha lucro era na revelação desses filmes, né? Só que aí chegou a digitalização, né? As máquinas digitais, as câmeras digitais. E ela não acreditava que isso ia para frente. Não, poxa, fotógrafo raiz é aquele que fotografa com filme, né? Então ela não aceitou se digitalizar, ela não aceitou confeccionar câmeras digitais. E aí o que aconteceu? Ela foi engolida pelas outras empresas que vieram aí, Sony, Epson, Samsung, enfim. Porque ela não queria perder a principal fonte de renda dela, que era
a revelação de filmes. Hoje eu não ouço mais falar da Kodak, a não ser quando eu vou renovar o meu óculos e aí a lente é Kodak. Fora isso, eu não vejo mais a Kodak. Então, esse é um exemplo claro de que não há espaço para soberba no mercado. Se a sua empresa hoje ela fatura muito bem, obrigado, você deve ser humilde do início ao fim e inovar constantemente. Se permita inovar. Se alguém bater na sua porta, fala te oferecendo algo, olha, isso é inovador, estude, porque isso pode ser uma nova porta de entrada, um novo nicho de mercado. Então, sempre inovar é benéfico para as empresas, certo? Eu vou voltar aqui à apresentação, que fala que a gente precisa conhecer onde está o horizonte, né? E um exemplo claro de indicador é justamente a bússola, né? A partir do momento que eu tenho essa ferramenta, ela me dá o indicador, né? Me dá a posição geográfica que eu estou. Então, quais são os aspectos que mais impactam no desempenho da sua empresa? E aí eu deixo essa reflexão para vocês, tá? Vão pensando aí. Quais são os maiores gargalos e dificuldades, né, na atuação da sua empresa hoje? Vou dar uns 20 segundinhos para vocês pensarem nisso. E quem tiver com um bloquinho, né, de papel e caneta, aí, já vai anotando, né, os insights que vocês estão tendo, né, durante essa apresentação, para vocês no encontro 3, que vai ser o Storm, né, a chuva de problemas, passarem para os seus respectivos agentes locais de inovação. Então, quais são os aspectos? Será que é o marketing que está deficitário na minha empresa? Será que é algum processo na cozinha, quem tem restaurante, né? Que eu posso desobstruir algum gargalo e entregar o meu produto mais rápido para o meu cliente, que vai se refletir numa satisfação melhor do meu cliente e ele vai voltar a consumir no meu negócio, né? E aí, que indicadores acompanhar, né? Deve-se acompanhar indicadores que apontem para os aspectos que mais impactam a empresa ou que, no momento, representam gargalos, né? E aí, o que pode ser medido, né? Então, se eu percebo que o meu problema, ou seja, se eu percebo que eu estou tendo visita de clientes e meus clientes não estão voltando, poxa, será que é importante medir o nível de satisfação dos meus clientes? Eu acho que seria uma boa. Ou seja, vocês, dentro das particularidades de cada empresa, vão perceber quais são os indicadores essenciais, cruciais para vocês. Um outro indicador, por exemplo, fica até aqui como sugestão, quem depende, por exemplo, de ocupação, né, de rotatividade no seu negócio, né? A gente vê isso muito em restaurantes, salões de cabeleireiro, né? Que a gente precisa medir a taxa de ocupação. Então, muitas vezes, no ciclo passado, eu atendi uma barbearia que num determinado dia da semana e num determinado horário estava tendo muitos clientes. Em outros não. Então passou a ser importante medir a taxa de ocupação dessa empresa, tá? Deixa eu ir liberando aqui o pessoal que está querendo entrar. Essa aqui está relacionada à gestão do desempenho empresarial. Então, primeiro, a definição dos indicadores de desempenho e suas metas, ou seja, além do desempenho, né, além do indicador que você precisa medir, medir também o fruto disso, né, ou seja, a meta. Se é talvez faturamento, então estabelecer uma meta de faturamento. Custos, estabelecer um piso talvez de custos, né? Além disso, monitoramento de resultados, a coleta de dados, né, do maior número de dados que vocês conseguirem, para a partir daí analisar os resultados, né? E também é importante, pessoal, comunicar os resultados à sua equipe. Então a gente percebe muito isso, e isso é importante ser feito em reuniões periódicas, né? Não é aquela reunião de balcão, né? Eu acho que é importante, isso está até no radar de inovação, vocês foram
questionados quanto a isso, né, que uma empresa ela obtém uma nota maior, né, no nível de inovação a partir do momento que ela tem mais reuniões. Claro, que essas reuniões sejam produtivas, né, sejam objetivas, né, mas comunicar os dados para os seus colaboradores é essencial, porque eles estão ligados ao resultado da sua empresa. Então, se você tem um vendedor na sua empresa, poxa, é o desempenho desse vendedor que reflete no seu faturamento. Ou seja, se eu tenho um faturamento maior, né, em setembro do que agosto, e eu comunico isso para o meu colaborador, poxa, olha o grau de satisfação que ele vai ter. Será que ele não vai se sentir privilegiado? Poxa, graças a mim eu consegui um faturamento maior para a loja, consegui contribuir para um faturamento melhor. Isso se traduz em satisfação e também qualidade de atendimento dentro da empresa, tá? E também, fora isso, se for necessário, né, desenvolver ações para monitorar, né, essas metas, né, e, quiçá, elaborar projetos para justamente mexer nesses desempenhos. Diego, queria fazer uma pontuação aqui nessa parte da importância da comunicação com o colaborador, né? Pode falar. Em alguns encontros eu falei com os empresários que eu estou atendendo, eu pontuo aqui a participação de Lorena, da Farmácia Loba, Gal, da Arte Mix, Max, eu acho que teve que sair, mas é lá da BioWeb, Paulo, da Via Mulher, N, da Ecodecor. Eu tô aqui, Patrícia, da BioWeb, viu? É porque eu tô com o link do meu filho. Ah, pronto. E Genilda da Copecab. Eu acho que eu falei com todos, se eu não falei, agora eu vou falar, né? É a importância de estar sempre em contato com o colaborador, porque o colaborador é que está em contato direto com o cliente. E quem é o grande consultor das suas empresas são os clientes. Porque se não existir cliente, não existe o porquê da sua empresa existir. Então, é o colaborador que está ali vendo quais são as necessidades do cliente, o que é que o cliente realmente vai buscar na sua empresa. Então, ter esse contato de realmente ouvir o colaborador, ver o que ele pensa para a empresa, porque realmente o colaborador e os clientes que são os consultores da sua empresa. Era isso. Valeu, Patrícia. Perfeito, é isso aí, tá? Ou seja, a partir do momento que eu estabeleço a meta, eu vou passar a interpretar, né? Ou seja, se eu tenho esse indicador, eu vou passar a interpretar. Poxa, será que está legal, né? O meu faturamento? Vou dar sempre o exemplo do faturamento, né? Que é um indicador base, né? Para toda empresa. Então, se eu sei quanto está o meu faturamento, poxa, ele está legal, vou manter as ações que eu estava mantendo, né, nesse determinado mês. Poxa, ele não está legal, o que eu posso apresentar de novo para a minha empresa? Como eu posso inovar, né, no meu negócio? Tá? E a partir do momento que você tem um problema, né, você tem um resultado diferente do desejado. Né? Ou seja, se está tudo bem, é aquilo que a gente sempre espera. Aí, hoje, faturamento lá, né, batendo a meta, né, todo mês, a gente não tem problema. Tem problema, é diferente daquilo que a gente espera. E aí, a partir disso, a gente tem que ir na causa desses problemas, né? Volto a frisar, no encontro 3 a gente vai ter justamente essa oportunidade, né, de vocês darem os principais problemas, né, que estão atingindo a empresa de vocês. E a partir daí a gente vai fazer um diagnóstico, né, dos 5 porquês, né? Então, poxa, eu tenho faturamento baixo. Por quê? Porque eu estou vendendo pouco. Por quê? Talvez as prateleiras não estejam organizadas de uma forma harmoniosa. Por quê? Ou seja, cada problema vai levar um porquê até a gente chegar na raiz. Nem que isso a gente demore, normalmente a gente fala 5 porquês, né? Mas se precisar de 10 porquês, não vejo problema, tá? Desde que a gente chegue na raiz do problema, né? Aí falei dos porquês, já até queimei a largada, né? Então, aí o exemplo, né? Por que não chegou no prazo combinado com o cliente, né? Algo que atrasou, porque não chegou no prazo combinado com o cliente. Por quê? Porque o tempo de produção excedeu o tempo estimado. Por quê? Porque a ordem de serviço não chegou no prazo, ou seja, já deu para entender, né? E aí, pessoal, a gente chega praticamente no final da apresentação, né? Do bate-papo.
E aqui a gente vai falar dos indicadores que a gente vai acompanhar. Deixa eu voltar para ver vocês. Que é o seguinte, a gente tem uma jornada, né? Que na verdade ela era, eu vou confessar para vocês, era para ela ser em 4 meses, né? Só que por conta do calendário apertado, a gente teve que fazer de uma forma mais enxuta, então a gente tem 3 meses em diante, né? Agosto, setembro, até final de outubro a gente finaliza essa jornada, tá? E aí o que vai acontecer? No encontro 6, ou seja, lá no encontro 6, que vai ser um encontro individual, ou seja, você empresário e o seu agente local de inovação, você vai ser questionado dos indicadores de desempenho, tá? Para compor o coeficiente de produção. Então aí como é que funciona? Deixa eu ver se está no próximo slide aí, já explico melhor para você. Pronto. Então a gente vai medir a produtividade. Se o objetivo da jornada é justamente promover o aumento da produtividade, a gente precisa medir a produtividade hoje e a produtividade amanhã, para saber se você teve um crescimento ao longo desse tempo. Esse amanhã vai ser daqui a 6 meses, é o encontro 9 e não necessariamente vai ser com a gente, tá? Talvez outro agente local de inovação entre em contato com vocês. Então, por exemplo, Monique, tudo bem? Eu sou agente local de inovação do Sebrae, tá? O Diego te atendeu no ano passado, lembra? Tá. Então, eu que vou dar continuidade, eu vou precisar fazer novamente o monitoramento da produtividade, tá bom? Então, estou deixando bem claro isso, porque pode ser que lá na frente vocês recebam alguma ligação, né, algum contato, e pensem assim, poxa, né? Mas ao longo da jornada a gente vai reforçar isso, tá? E outro ponto que eu gostaria de frisar para vocês, na verdade são 2, tá? Um é que a oferta, ou seja, vocês divulgarem isso para a gente, que na verdade é confidencial, tá? Todos esses dados de faturamento, né? Todos esses indicadores que compõem o coeficiente de produtividade, eles são confidenciais. E eles são pré-requisito para a participação da jornada. Isso, inclusive, está até no termo de adesão, tá? Que vocês assinaram. É uma condição prévia para a participação da jornada. Porque sem isso não tem sentido a jornada, tá? A gente precisa realmente medir o coeficiente de produtividade. E aí, como é que vai funcionar? Essa é a equação matemática que está aí. Produtividade é igual a faturamento bruto de agosto menos custos variáveis de agosto também, dividido pelo número de pessoas ocupadas na empresa. Ah, Diego, não entendi nada. Faturamento bruto, beleza, né? Eu somo lá minhas notas fiscais, ok. Custos variáveis, não entendi, Diego. Pessoas ocupadas, não entendi. Tem um funcionário que ele está um pouco desocupado, ele conta. Eu vou explicar melhor isso aí, tá bom? E aí, por que agosto? Porque a gente estabelece, né, justamente 6 meses. Então, quem não está monitorando esses indicadores já corre e já começa a monitorar, ok? Então, vamos lá. Faturamento bruto, né? Acaba sendo autoexplicativo, mas basicamente é o valor total da venda de produtos e serviços durante o mês de agosto, ou seja, faturamento total do período. E a unidade medida em reais, né? Todo mundo aqui eu acredito que fatura em real, né? A não ser quem exporta, né? Tá faturando em dólar, aí tá sorrindo de orelha a orelha, né? Mas de qualquer forma vai ser convertido em reais, tá bom? E aí vamos lá, desmistificar. Custos variáveis. O que são os custos variáveis? A gente tem custos fixos, né? E custos variáveis. Os custos variáveis são aqueles que estão atrelados ao seu faturamento. Ou seja, normalmente, quando o faturamento sobe, esses custos variáveis eles caminham juntos. E aí por que tem essa equação? Justamente para tirar ao máximo a sazonalidade. Então, Diego, como é que eu vou medir, né, a minha produtividade? Sim, em agosto, por exemplo, eu vendi pra caramba, mas poxa, vai chegar lá em fevereiro, carnaval, todo mundo viajando, eu não vou faturar tanto assim, né? Então acaba sendo injusto. Não, justamente a subtração dos custos variáveis vem justamente para retirar essa sazonalidade, tá? E aí o que entra? Custos ou despesas que variam de acordo com o nível de atividade da empresa. Seus valores dependem diretamente do volume de vendas efetivado num determinado período. Olha o que eu falei, né? Como matéria-prima, né? Ou seja, se eu estou confeccionando mais, né? Subentende-se que eu compro mais matéria-prima e automaticamente eu vendo mais, né? Se eu estou tendo uma demanda maior de produção.
Comissão de vendas, né? Ou seja, se eu pago mais ao meu vendedor por comissão, subentende-se que eu estou vendendo mais, né? Isso é bom. Isso não inclui os custos fixos, né? Como salário, né? Salário mês a mês, né? Independe do seu faturamento. Aluguel também independe do seu faturamento. E outros, né? Que a gente vai apresentar, cada agente local de inovação vai explicar um pouco melhor para vocês, tá? E aí o que entra? Água e luz poderão ser considerados custos variáveis para alguns negócios, mas não custos fixos para outros. Então, por exemplo, salão de beleza, né? Pet shop. Subentende, se eu tenho um custo maior de água e energia elétrica, né? Fica, né, subentendido que eu estou, né, fazendo mais corte de cabelo, né? Tosando mais cachorro, gato, enfim. E agora, por exemplo, um escritório de engenharia, né? Ou um escritório de contabilidade, né? Água e luz entra? Não, porque, poxa, independente dele faturar ou mais ou menos, ele sempre vai ter aquele gasto de água e de luz, tá? E aqui, quem quiser tirar um print, fica à vontade, mas de qualquer forma, os meus agentes, eu vou enviar isso aqui, tá bom? Basicamente é uma tabelinha do que é custo variável e o que é custo fixo. Então aqui, ó, custo variável, comissão de vendas, imposto sobre as vendas, né, ICMS, PIS, COFINS, custos dos produtos e serviços, ou seja, né, o teu estoque, o que você comprou para revender, embalagens, taxas de cartão de crédito ou boleto, fretes e logística de entrega, etc. E aí o outro indicador que é pessoas ocupadas, né, que é o último, né, que a gente vai dividir pelo número de pessoas ocupadas. É o número de pessoas que trabalham na empresa por pelo menos 1 hora por semana, remuneradas ou não, independente de terem ou não vínculo empregatício formalizado. Então, é uma empresa familiar, né? De vez em quando meu filho chega da escola e me ajuda, né? Ele tem o papel de cumprir pelo menos 2 horas de trabalho por dia. Ele entra na conta? Ele não é remunerado, ele entra na conta? Entra, tá? E aí o que inclui? Sócios e proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, né? O exemplo que eu dei. Pessoas de férias entram também. Pessoas em licença de até 15 dias, ou seja, aquelas pessoas que estão afastadas pelo INSS não entram, né? Acaba sendo antagônico. E profissionais da lei do salão parceiro, né? Para quem não é do ramo, né? É basicamente os salões de beleza têm uma prerrogativa, né, de serem MEI e contratarem MEI, né, para trabalharem com eles, tá? Basicamente é isso. E aí o que não inclui? Estagiário e menor aprendiz. Diego, mas poxa, eu tenho um estagiário e menor aprendiz que eu pago ele. Tá, sim, você paga ele, mas é por uma questão social, tá? A raiz, né, da contratação de um estagiário menor aprendiz é justamente proporcionar o aprendizado para esse indivíduo, tá? Outra questão que não inclui, pessoal terceirizado de manutenção e reparação na empresa, né? Então, aqui, o Zefirino, que eventualmente você contrata para, né, reparar o gesso, né, tapar algum buraco, ele não entra na conta. Prestadores de serviço com características de não subordinação. Então, aqueles funcionários que não têm vínculo de subordinação com você, né? Acaba sendo autoexplicativo aí. E pessoas com licença remunerada, né, por mais de 15 dias, né? Ou seja, que estão pelo INSS. Em licença maternidade ou licença doença. E aí, justamente, eu já me antecipei e fica aí como atividade para vocês, né? Justamente coletar esses indicadores que eu acabei de apresentar do mês de agosto exclusivamente. Tá certo, pessoal? No mais, eu queria agradecer enormemente a presença de vocês, tá? A paciência por ter me ouvido durante essa 1 hora, tá? E me colocar aqui em nome dos outros agentes locais de inovação. Nos colocamos à disposição de vocês, cada um de vocês tem o WhatsApp, tá? Em particular, os empresários que estão sendo acompanhados por mim, né? Hoje é o marco zero da gente fazer esse network, então a partir de amanhã a gente vai fazer esse grupo. E eu peço que vocês fiquem nesse grupo, porque lá vão ser enviadas informações. Então, se de alguma forma está te incomodando, vá lá, silencia o grupo, não tem problema, dá uma olhada no final do dia. Mas de alguma forma, tenta permanecer nesse grupo.
Tá legal, pessoal? No mais, eu desejo uma boa noite para vocês e a partir de amanhã eu estou entrando em contato com cada um de vocês, os meus empresários, para a gente agendar o encontro 3, certo? Cada empresário aqui que participou desse encontro vai receber o link, tá, por e-mail do termo de visita. Então, por gentileza, assim que vocês receberem, dêem uma olhada na caixinha de e-mail de vocês de entrada. Assim que vocês receberem, cliquem no link e em seguida cliquem no botão confirmar a visita. Tá certo? No mais, muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado, pessoal. Boa noite, obrigada. E aí, pessoal? Olha o Moacir aí, o novo agente. Moacir, a gente também. Ô, Moacir, bem-vindo, cara. Prazer, Diego. Moacir já tá prospectando um prato. Foi quantas hoje? Rapaz, hoje